No Reino Unido, agora sim, estou falando corretamente, no Reino Unido, Keir Starmer já assumiu o cargo de primeiro-ministro 14 anos depois dos trabalhistas entregarem o poder aos conservadores. No seu primeiro discurso, Starmer deu um recado sobre a sua chegada ao número 10 da Downing Street, o endereço onde vive o primeiro-ministro do Reino Unido. A mudança começa agora, foi o que ele disse. O correspondente em Londres, Américo Martins, acompanhou o primeiro dia do novo governo. O Reino Unido tem um novo primeiro-ministro. No início da tarde, aqui em Londres, Sir Keir Starmer se reuniu com o rei Charles III no Palácio de Buckingham e recebeu um convite para formar um novo governo. No seu discurso, primeiro discurso no posto, Sir Keir Starmer fez um gesto conciliatório aos adversários do Partido Conservador, elogiou o ex-primeiro-ministro Rishi Sunak, disse que o seu governo seria um governo para todos os britânicos, o que normalmente é um chavão, mas ele no próprio discurso também fez vários acenos para eleitores de outros partidos, mas também disse que é necessário mudar, que o eleitorado britânico deu um recado muito claro nas urnas, um recado de que é necessário mudar muita coisa no país. Por exemplo, os serviços públicos, serviço de saúde, a educação, segurança, que não é uma das grandes preocupações do eleitorado trabalhista. Ele falou sobre isso num gesto aos seus adversários. Nurses, builders, drivers, carers, people doing the right thing, working harder every day, recognized at moments like this before, yet as soon as the cameras stop rolling, their lives are ignored. I want to say very clearly to those people, not this time. Ele falou também sobre segurança nas fronteiras, que é um grande problema, é uma grande preocupação para os eleitores mais à direita, não para os eleitores trabalhistas, porque esses outros eleitores mais à direita que votaram ou no Partido Conservador ou no Reform UK, que é um partido que pode ser traduzido como Reforma no Reino Unido, eles têm uma preocupação muito grande com os imigrantes. Ele colocou muitos pontos da sua própria personalidade nesse discurso também. Ele não é um político carismático, ele não é um político dessa era digital que quer lacrar nas redes sociais em cima de todo mundo. Ele é um tecnocrata, ele é um político que entende a política como um serviço, que os políticos devem servir ao povo e entregar melhores serviços a essa população. No Serviço Nacional de Saúde aqui no Reino Unido, que era até pouco tempo um grande orgulho do país e hoje é muito problemático por falta de investimentos, ele promete aumentar esses investimentos. Ele fez um discurso basicamente doméstico, não falou nada de relações internacionais e disse que o governo começa a trabalhar imediatamente para implementar essas mudanças que ficaram muito claras como um grande desejo do eleitorado. Pronto, vamos voltar com a nossa análise. Pfeiffer, eu começo por você. Qual a tua primeira visão aí dessa vitória, desse discurso, com esse perfil que o primeiro-ministro tem, que a gente ouviu o Américo contar, que está meio deslocado do tempo atual e muito deslocado das referências que o Reino Unido teve nos últimos anos? O que pode ser muito bom. A vitória de Starmer dos trabalhistas foi uma vitória avassaladora, 411 assentos no parlamento, na maioria requerida 325. Os conservadores perderam de lavada, só 4 assentos mais do que o total dos partidos minoritários. É importante notar também que os segundos colocados nos assentos que os trabalhistas ganharam representam ainda uma insatisfação da população. O Reform UK, a reforma do Reino Unido, foi um partido que cresceu em termos de votação total, embora tenha só 5 assentos no parlamento, mas o Starmer parece ser o personagem certo para a hora certa. É um conciliador, é um moderado, é um sujeito com grande conhecimento do funcionamento do Estado, da máquina governamental, um tecnoburocrata preparado para fazer essa reconversão do Estado britânico, devolvendo a qualidade do serviço público, da educação, da saúde para a população, que é o que a população mais quer, além da questão da carestia, do custo de vida. Vamos lembrar que nós tivemos o Brexit em 2016, esse processo impactou duramente o Reino Unido em termos do custo de vida, custo de alimentos que vinham mais barato da União Europeia, com as tarifas
voltaram a aumentar. E depois, todo o tema da guerra da Ucrânia, o tema da energia, que encareceu enormemente o custo de vida da Europa e dos britânicos também. Então, o custo de vida é um problema muito sério. A produtividade do Reino Unido ficou muito abalada depois da saída do Brexit. Sim. E até hoje essa agenda não foi condensada. É a chance de Starmer de fazer exatamente essas 3 questões: reconversão da produtividade, diminuir custo de vida e reconversão do Estado com entrega de bons serviços públicos. Ele tem condição de fazer isso. É uma chance que os trabalhistas também não podem perder como partido, e depois de terem passado tanto tempo longe, quer dizer, ou ele chega com esse firme propósito ou ele perde. Daniel, falando ainda sobre a política, hoje bem cedo eu estava assistindo aos discursos tanto de Rishi Sunak, que deixa o governo, quanto do Starmer, e fiquei muito sensibilizada pela civilidade, porque a gente tem assistido a uma troca de xingamentos e de acusações e de agressões entre líderes nos países ocidentais democráticos. E o que a gente viu hoje foram 2 lordes, assim, inclusive se elogiando. Eu falei, gente... Ai, que inveja! Não, que inveja, né? Eu fiquei realmente com inveja, fiquei muito impressionada. E eu queria te ouvir um pouco, hoje o que muito se discutiu, né, foi que essa vitória avassaladora de cadeiras do trabalhistas, do partido, não foi exatamente assim, quer dizer, todo o sistema político tem os seus detalhes e no caso do Reino Unido também. Não, é uma aula interessantíssima de ciência política até que a eleição britânica desta semana nos ensinou, porque o Reino Unido usa um sistema ali distrital puro, sem segundo turno, ou seja, cada distrito vai elegendo o seu MP, o seu representante no Congresso, o seu parlamentar, e, ao contrário da França, não existe o segundo turno. Na França, inclusive, o segundo turno pode ser disputado em muitas regiões ali entre mais de 2 candidatos, desde que passem de um determinado patamar. Às vezes até 4 existem casos. Agora, o que se nota no caso do Reino Unido é quase que uma distorção ali, porque o Partido Trabalhista saiu da eleição de 2019 absolutamente fragilizado e com uma derrota histórica. E agora fala-se de uma vitória histórica, óbvio, em número de assentos no parlamento. É verdade, o número de assentos mais do que dobrou e o número de assentos do Partido Conservador caiu mais do que pela metade. O curioso dessa história é que a votação total do Partido Trabalhista cresceu só 2 pontos percentuais entre a derrota fragorosa de 2019 e a vitória acachapante de 2024. Portanto, o que houve foi, no fundo, uma fragmentação muito grande de tudo aquilo que é o resto, que não é o Partido Trabalhista. O Partido Conservador, o Reform UK, ali a ultradireita, os partidos nacionalistas, como o escocês, e os liberal-democratas, que também sempre foram ali uma terceira força, né, do Reino Unido, mas em alguns momentos conseguiram aumentar um pouquinho sua representatividade no parlamento, agora são uma terceira força com pouquíssimo capital político. Interessante esse paradoxo toda essa movimentação, né, Thaís? Não, a gente tem aprendido muito, este ano especificamente, sobre eleições, porque metade do mundo está fazendo escolhas nos seus países. Professor, essa fragmentação que você chamou a atenção agora há pouco, é também uma preocupação sobre a lua de mel, essa lua de mel e esse espaço de capital político que o primeiro-ministro vai ter para fazer essa mudança que você propôs aqui e colocou como necessária. Exatamente. O trabalho dele começa hoje. Ele tem que entrar com essa pauta, garantindo que ele aproveita o momento eleitoral. De fato, a preferência do eleitorado britânico ela pode ser percebida melhor nas eleições de 2 de maio, nas eleições locais, em que esses números ficaram muito claros. O Partido Trabalhista ganhou, em termos quantitativos, também aquela eleição, mas com percentuais de 34%, os conservadores tiveram 27%, então há uma fragmentação.
A população, de alguma forma, rejeitou os conservadores e foi para os trabalhistas porque o sistema britânico assim o permite, mas não quer dizer que ela esteja plenamente satisfeita com as entregas do governo. O Starmer tem que entregar e tem que entregar rápido. E tem entregas de plano nacional. Isso é importante também. Depois do Brexit, houve uma certa força centrífuga no Reino Unido, em que Escócia começou a flertar mais ainda com independência, Gales insatisfeito, e essa eleição, e vocês perceberam no vídeo de aclamação de Starmer que havia bandeirinhas da Escócia e do país de Gales atrás, representando a retomada do projeto da União, né, da United Kingdom. Essa também é uma tarefa que ele pode levar a cabo, até porque o Partido Nacionalista Escocês perdeu fragorosamente na Escócia. Então, hoje, há também uma possibilidade de uma reamarração do Pacto Nacional Britânico e da recomposição da relação do Reino Unido com a União Europeia, algo ainda pendente desde o Brexit. Daniel, desculpa, vou te atropelar aqui só para aproveitar esses últimos minutos e ouvir o Pfeiffer. Nós não ouvimos o Starmer falar sobre relações internacionais e certamente vai ficar complicada a relação dele se Donald Trump ganhar, mas ainda assim há uma preocupação da relação dele com a própria comunidade europeia, Pfeiffer. Sim, exatamente. Tem essa necessidade da recomposição da relação com a União Europeia, no momento que a Europa passa por mudanças. Não sabemos como será o encaminhamento da nova Comissão Europeia, que acabou de ser eleito o Parlamento Europeu. Estamos nesse processo ainda de reconfiguração da política europeia. Países importantes, França passando por eleições. Então, vamos ver o resultado dessas eleições locais na Europa para termos uma ideia melhor da relação entre Reino Unido e Europa. Agora, quanto a Donald Trump, se for eleito, você terá aí dois políticos que no plano internacional são muito pragmáticos. Eu creio que Starmer são os dois aliados históricos, Reino Unido e Estados Unidos, mas creio que aí o pragmatismo prevalecerá. Haverá sim a possibilidade do encontro, porque aí a visão é contra terceiros, Rússia, China. Então essa aliança transatlântica tem que prevalecer, apesar de ideologias diferentes e dissonantes, ela é mais importante do que o enfraquecimento face os rivais distantes. Eu vou encerrando por aqui, agradecendo a companhia de vocês dois comigo aqui no WW dessa sexta-feira. Professor Pfeiffer, obrigada mais uma vez por nos fazer companhia aqui. Daniel Hittner também, boa noite aos dois, bom fim de semana. E a você que nos acompanhou também, um bom descanso.